Para finalizarmos a nossa série sobre as competências da redação do Enem, hoje temos a competência 5. E você sabe o que é avaliado na competência 5? Para mim, é a competência mais tranquila. Por quê? Porque esta competência tem um modelo pré-estabelecido que irá garantir a nota máxima com os 200 pontos almejados pelos candidatos. Para isso, você precisa trazer obrigatoriamente 5 elementos. E quais são eles, prof? No vídeo de hoje, aprenderemos na prática os 5 elementos obrigatórios da competência 5 da redação do Enem. Sou a professora Josimere Caetano do curso Arte de Escrever e trago no vídeo de hoje tudo do que vocês precisam saber sobre a competência 5 da redação. Primeiro, o que é que a matriz pede para o candidato? É necessário elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Para tanto, você precisa trazer 5 elementos obrigatórios: o agente, a ação, o modo meio de execução, o efeito, também conhecido como finalidade, e um detalhamento de um desses 4 elementos. E nesse sentido, você conseguirá trazer uma redação completa do que pede a competência 5. Agora, prof, se eu por acaso esquecer um dos elementos, o corretor irá contabilizar a quantidade de elementos que você traz. Ah, prof, mas se eu quiser trazer mais de uma proposta de intervenção, eu posso? Poder, pode. Ninguém é proibido de fazer nada. Porém, o corretor é orientado a desconsiderar aquela proposta incompleta e contabilizar para efeito de nota aquela com a quantidade maior de elementos. E como é que eu coloco na prática, prof, esses elementos? Primeiramente, é importante compreender o que significa cada um dos elementos. Para elucidar cada um dos 5 elementos, todos os exemplos serão dados com base no tema da redação do Enem 2018. Para quem não lembra, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E o primeiro elemento é o agente. É importante verificar o ator social com base no tema da redação do Enem. Contextualizando o tema, você irá fazer a seguinte pergunta: quem? E com base nessa pergunta, temos o seguinte exemplo: os provedores de conteúdo devem utilizar os filtros a fim de controlar a disseminação de informações falsas, falhas até criminosas, desestimulando a utilização dos recursos digitais para esta finalidade. Vocês irão verificar que os provedores de conteúdo irão realizar a ação. Não compreendeu? Vamos para outro exemplo. Desse modo, é preciso ter uma fiscalização rígida por órgãos competentes, a fim de diminuir essa manipulação comportamental, dando mais livre escolha do usuário. E aqui você pode se perguntar: quem é que irá realizar a fiscalização? Os órgãos competentes. É importante que vocês compreendam que existem alguns agentes que são considerados nulos. O que significa isso, prof? Não serão contabilizados para efeito de nota. Para que vocês não cometam esse deslize, prestem bastante atenção na sequência dos elementos nulos. Alguém, ninguém, alguns, uns e outros, você. Exemplo: talvez a solução seja a autoconsciência. Você deve fazer o filtro do que é realmente bom para você e seus filhos e não ser filtrado. Observe que no você não há uma especificidade. Há a primeira pessoa se referindo para a segunda. Por isso que é considerado elemento nulo. Segundo caso, verbo no imperativo, desde que não haja vocativo que deixe claro o agente. Exemplo: liberte-se dessa manipulação de comportamento de usuários que querem lhe controlar. Mesmo caso do anterior,
é uma primeira pessoa falando para uma segunda, nesse caso de forma imperativa. O segundo elemento obrigatório é a ação. Se você tem um agente, este agente irá executar algo. Então, a pergunta que você irá fazer, o que deve ser feito? Exemplo: portanto, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital, como a fiscalização de dados pessoais, através de leis que atuem na proteção dos dados pessoais do indivíduo, a fim de combater manipulações as quais põem em risco a segurança virtual. Observe que nós temos o agente governo federal. O que deve ser feito pelo governo federal? Criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Querem outro exemplo? Dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados, fazendo assim a proteção do direito de livre-arbítrio do cidadão. Novamente, temos o governo como agente. E o que é que o governo irá fazer? O que é necessário? Que ele crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. Eu tenho o agente e tenho a ação. Você pode se perguntar: o que significa o modo meio? É exatamente o meio pelo qual essa ação será realizada. E a pergunta que deve ser respondida é: por meio de quê? De que maneira? É importantíssimo, e eu sempre ressalto isso para os meus alunos nas aulas no Arte de Escrever, que deixe clara a informação deste elemento para os corretores. Então, é muito importante que você utilize por meio de. Vamos para um exemplo? Portanto, para solucionar este impasse, é importante que a mídia, por meio de exposição no meio digital, garanta a ampla diversidade cultural e crie meios que impossibilite a difusão de dados pessoais, garantindo assim a minimização desta prática. Observe que a mídia, enquanto agente, irá garantir a ampla diversidade cultural e criar meios de impossibilitar a difusão de dados. Mas como a mídia irá fazer isso? Por meio de exposição no meio digital. Se você tem o agente, tem a ação e sabe o meio de realização dessa ação, tudo isso será feito com que objetivo? Ou melhor, com que finalidade? E este elemento é muito importante porque você irá responder com a finalidade de quê? E é importante aqui que você retome a frase temática, que você sempre traga elementos da frase temática para não tangenciar a competência 5 da redação do Enem. Vamos ver na prática como você irá aplicar este elemento? É preciso criar leis para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários. Então, vocês observem que há uma finalidade expressa. E esta finalidade tem por objetivo resolver a problemática abordada no Enem. Mas, prof, temos 4 elementos. E como é que eu irei fazer o detalhamento, que é o 5º elemento obrigatório? Você pode escolher detalhar a ação, detalhar o agente, detalhar o modo meio ou detalhar mesmo a finalidade. Então, vou colocar para vocês um exemplo bem prático com o detalhamento da ação. Por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Observem aqui que há uma justificativa para a finalidade. Outra maneira é a exemplificação. Vamos para um exemplo? Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, redes sociais, livros, jornais, antes de tomar uma decisão importante. E uma última dica:
Muito importante. Muitos alunos chegam para mim e dizem: Prof, eu sempre esqueço de falar sobre o detalhamento. Então, para que isso não ocorra, deixo aqui para vocês a informação de que detalhar o agente é uma maneira de não esquecer. Então, por exemplo, é um tema que versa sobre educação. Você traz como agente o Ministério da Educação. E aí você começa com um operador conclusivo, por exemplo, portanto, cabe ao Ministério da Educação, vírgula, órgão responsável por cuidar da educação de forma isonômica em todo o país, vírgula, e você coloca a ação. Observe que a sua voz irá aparecer no texto, você detalhando esse agente. Com o fechamento da quinta competência, desejo a todos uma excelente prova de redação. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, deixar seus comentários e, claro, seguir as redes sociais do Arte de Escrever. Um beijo bem grande no coração de vocês.